Coloquei para gravar. Espero que vocês tenham tido um bom feriado, né? Tenham podido descansar, estudar. Quem teve que trabalhar, trabalhou, né? Mas tenham conseguido aproveitar um pouco também. Bem, na aula de hoje, gente, a gente vai conversar pelo começo, né? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre movimento uniforme, tá? Então, a gente está aqui entrando no campo da cinemática. E sempre na parte de cinemática, em qualquer curso de física, a gente sempre começa pelo movimento uniforme, que é um movimento mais simples, né? Então a gente vai passar por movimento uniforme, aí depois vai ter movimento uniformemente variado, depois a gente vai ver a parte de dinâmica, como é que a gente faz para descrever, tentar entender o porquê do movimento, né? Então existe uma diferença entre cinemática e dinâmica. A cinemática descreve o movimento e a dinâmica explica o porquê do movimento. Então, tudo que a gente vai ver hoje na próxima aula são ferramentas matemáticas para descrever o movimento, né? Então, é aqui que vão ter aquelas equações que certamente vocês já ouviram falar, que é o sorvete, aí tem aquelas outras frases que o pessoal faz para lembrar, né? Então, é aqui que vai ter essas fórmulas. É bom sempre chamar atenção para essa parte, que eu sempre reforço que as primeiras 8 aulas do curso vai cobrir a parte de mecânica, né? Que é a parte que é mais cobrada no vestibular. Então, eu sempre falo, dou ênfase para esse início, porque é um início que tem bastante conteúdo e é bastante cobrado, né? Então, vamos lá. Então, a aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre medição de diferentes grandezas, né? A gente estava conversando o que é uma grandeza, como é que faz para medir uma grandeza, e a gente conversou um pouco sobre tentar entender o que é uma grandeza, né? Então a gente até chegou a conversar sobre aquela ideia de que matemática é diferente de física. Por quê? Matemática você está vendo ali um conjunto de números, né? Mas os números não tem nenhuma, não tem nenhum valor físico, né? Ele é um número, ele é 5, ele é 10, ele é 20, ele não tem nenhum significado físico. E em física é diferente, os números eles têm um significado, né? Eles têm uma unidade. Então, 50, mas é 50 o quê? 50 km por hora, 50 quilos, 50 gramas. Então, os números em física elas têm que vir sempre associados a alguma unidade, senão aquele número não tem nenhum significado, né? Então, a ideia de falar de grandeza é porque todo número em física ela tem que ter uma, uma unidade, né? Senão aquele número não existe, ele não tem nenhum significado. Um número sem unidade em física não tem nenhum significado, ele não faz nenhum sentido, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso. E aí agora em seguida eu vou trazer um outro conceito para a gente conversar um pouquinho também, um pouco abstrato, né? Que é o conceito de referencial, né? O que é um referencial? Estou tentando ir um pouco devagar, antes de começar a falar das equações de fato, né? Porque eu acho que esses conceitos são importantes a gente falar um pouco deles antes de começar a fazer conta. O que é um referencial, gente? Tudo que a gente mede de espaço, posição das coisas é a partir de um referencial, é a partir de um ponto. Ou seja, a gente escolhe um ponto para ser o nosso zero. Então, esse ponto zero, ele é um ponto arbitrário, né? Quem define esse ponto somos nós. Então, eu posso escolher qual vai ser o meu referencial. E é a partir disso que eu consigo medir qualquer outra coisa. Então, em posição, isso é muito comum. Por quê? A posição ela pode ser medida a partir de qualquer referencial, a princípio, né? Por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Então, olha só. Eu vou tentar reproduzir esse desenho aqui novamente. A gente tem a árvore. A gente tem aqui a mosca.
E aqui a gente tem uma montanha, por exemplo. E aqui a gente tem a praia. A gente quer saber qual é a posição da mosca. É isso que a gente quer saber. Só que a posição da mosca depende de um referencial. Por quê? A partir de um ponto da montanha, por exemplo, se a gente traçar nosso referencial aqui, a mosca ela vai ter uma posição, por exemplo, de 10 metros aqui no eixo Y, 10 metros, por exemplo, estou chutando, tá? E de 20 metros. Professor, então pode-se dizer que o referencial depende de quem observa, da posição de quem observa e do que é observado? É por aí, Daiane. A ideia é por aí mesmo. Só que é além disso. Não necessariamente é de quem observa. Você pode ser o referencial, com certeza, você pode traçar um referencial a partir de você mesmo. Mas você pode traçar um referencial qualquer. Você pode setar aqui posicionado, mas você quer que o referencial seja o poste perto da mosca. Também pode. Não precisa ser necessariamente você o referencial. Mas você pode ser o referencial. O que eu quero trazer, a ideia aqui, é que qualquer coisa pode ser o referencial. É claro que isso é um pouco abstrato, e na hora que a gente fizer os exercícios, você não vai discutir muito isso, porque você tem alguns pontos que vão ser sempre uns referenciais meio que clássicos, né? Então, um clássico que eu até trouxe o desenho aqui é o solo. Então, a gente pode traçar o referencial a partir do solo, que é muito comum. Então, a gente tem aqui uma bolinha de tênis que está caindo. A gente pode trazer o nosso referencial por aqui e medir a altura dessa bolinha de tênis. Essa bolinha vai ter uma altura de, sei lá, 10 metros. Só que eu também posso traçar o meu referencial a partir do ponto onde está a bolinha. Então, nesse caso, olha só que ele até colocou aqui um H igual a 0. Por quê? Ele pegou o referencial dele e colocou na altura da bolinha. Então, se o referencial dele está na altura da bolinha, a posição da bolinha é 0. E a posição do solo? Aí o solo vai estar a 10 metros. Por quê? O nosso referencial é a bolinha, então isso aqui é 10 metros. Alguém não conseguiu entender isso? Fez sentido para vocês? O que é importante aqui é a gente conseguir perceber que onde a gente coloca o nosso zero modifica os valores que a gente está querendo analisar, a posição das coisas. Só que esse referencial ele é a gente que decide, né? Então não tem ninguém para decidir, é você que decide qual vai ser o referencial. Então, e isso no final, na hora que você faz as contas de cálculo e tudo mais para ver, né, a posição, velocidade, isso não interfere. A equação vai ficar diferente, mas você vai descrever o movimento da mesma forma. Só que os valores vão ficar diferentes, mas aquela equação é válida. Então, essa ideia de referencial é importante porque isso às vezes pode confundir um pouco, tá? Alguma dúvida, gente, com relação a isso ou fez sentido? A Daiane entendeu? Conseguiu fazer algum sentido também? Entendi sim, professor. Obrigada. Não. Professor, Claro. Sim. consegue explicar mais uma vez para ver se eu consigo pegar 100%? Por favor. Claro, claro. É o seguinte, a gente tem a mosca, né? Aqui nesse ponto. Só que a gente quer saber qual é a posição da mosca. Só que qual
de onde a gente vai começar a contar a posição da mosca. Então, a mosca está numa posição e você quer medir a posição dela. Só que a posição dela depende de onde vai ser o seu zero. Esse zero pode ser... Esse zero depende de onde você escolhe. Então, você pode medir a posição da mosca a partir da montanha, a partir de uma árvore, a partir da praia. E aí a posição da mosca vai ser diferente, dependendo do referencial que você escolhe. Então, o referencial ele chama de um corpo, né? Uma maneira mais física de falar sobre isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a posição de qualquer coisa depende de um referencial. O seu computador ou o seu celular que vocês estão assistindo a aula está a, sei lá, meio metro de vocês. Só que aquele celular pode estar a 2 metros da porta do quarto de vocês. Então, do quarto, o celular está em 2 metros de distância. Só que de vocês, o celular ou o computador tem meio metro. Então, a posição do celular depende de onde você traça o seu zero. Isso que é o referencial, é o seu zero. O que é o seu zero? É onde você vai marcar, vou começar a contar a partir desse ponto. Então, depois que eu traço o meu referencial, tudo que eu medir de posição vai ser a partir do mesmo referencial. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, nesse caso aí, o referencial é a mosca. No caso, eu quero saber qual é a posição da mosca, né? Eu quero saber ela a posição... não é o referencial, é a posição. Tá bom. Isso. Aí a posição dela muda dependendo de onde eu olho. A partir da árvore, a partir de uma montanha, a partir da praia. É mais ou menos essa a ideia. Tá bom. Beleza? Entendi. Então, outro conceito, né? E a gente vai ver que essa ideia de referencial é importante a gente pelo menos dar uma olhada, mas a gente vai ver que o referencial normalmente ele sempre é posicionado nos mesmos pontos, que é o solo, ou no local onde um projétil vai ser lançado. Normalmente ele tem os pontos que não mudam muito, né? Mas esse conceito é importante para a gente entender, né? Outro conceito importante de movimento é o instante e o intervalo de tempo. Então, o que são esses conceitos, né? Existe uma diferença entre instante de tempo e intervalo de tempo. O tempo ele passa, né? Então, o que acontece? O instante de tempo, a gente quer saber exatamente o que está acontecendo naquele valor de t. Então, em t igual a 2 segundos, o carro está na posição 3 metros. Então, o instante de tempo está associado a algo pontual, a um ponto. Eu quero pegar um ponto de uma trajetória e quero descrever aquele ponto. O que está acontecendo naquele ponto? Quero saber qual é a velocidade naquele ponto. Quero saber qual é a aceleração naquele ponto. Quero saber qual é a posição naquele ponto. Então, quando a gente fala num instante de tempo, a gente está falando em um ponto, né? A gente quer saber o que está acontecendo naquele ponto localizado naquele instante, né? E tem uma grande diferença com o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, a gente quer saber o que acontece depois de transcorrer certa quantidade de tempo, né? Então, a gente até simboliza isso, ó. O instante de tempo a gente simboliza por t. Então, o que acontece no instante t igual a 1? No instante t igual a 1, o carrinho está na posição 0. Mas o que aconteceu com o carro depois de transcorrer 3 segundos?
se ΔT é igual a 3 segundos, por exemplo, ou seja, transcorreu 3 segundos. O que aconteceu? O carrinho, olha só, ele percorreu 8 metros. Que seria um ΔS. E por que eu estou fazendo essa distinção do T para o ΔT? Para a gente não se confundir. O ΔT está associado a um intervalo de tempo, né? O que aconteceu naquele intervalo. Então, ele percorreu uma trajetória naquele intervalo. Foi o quanto ele andou naquele intervalo. E no instante de tempo, marca a posição dele. Qual é a posição dele? E o ΔT está associado ao quanto ele se movimentou naquele tempo. Então, num ΔT, num intervalo de tempo de 3 segundos, ele percorreu 8 metros. Mas, no instante de tempo T igual a 3 segundos, ele estava na posição 6 metros. Fez sentido isso para vocês, gente? Então, professor, o instante é o instante que ele... É a hora que ele está parado e começa a se movimentar, que é o intervalo, não é isso? É o instante, você quer saber o que está acontecendo com o carro naquele ponto, naquele instante de tempo. Então, qual é a posição dele em T igual a 3 segundos? É 6 metros. Mas o quanto ele percorreu, quanto ele andou depois de 3 segundos. Há um intervalo de tempo de 3 segundos, um ΔT. Ele percorreu 6 metros mais 2. Por quê? Um ΔT de 3 segundos... Desculpa. Aqui, ó. 3 menos 0, que é o intervalo de tempo entre o instante t igual a 3 e o t igual a 0, ele percorreu do menos 2 até o 6. Então, ele percorreu 8 metros. Então, tem que entender essa diferença. O ΔT está associado ao tempo que aconteceu. É um intervalo de tempo. O que aconteceu entre esses dois instantes. E o instante de tempo determina o que está acontecendo naquele ponto, naquela foto. O instante de tempo é uma foto. Você tira uma foto daquele instante de tempo, você vai ver a posição dele, vai ver a velocidade. E um ΔT você quer saber o filme. O que aconteceu naquele filme. Não sei se tentei explicar aqui de uma forma diferente. Fez sentido? Alguém tem alguma dúvida? E se vocês não têm nenhuma dúvida, vou seguir para o próximo slide. Então, vou trazer aqui mais um conceito para a gente pensar juntos. Estou trazendo esses conceitos, pessoal, porque quando vocês tentarem fazer os exercícios, eles vão aparecer o tempo todo. Então, a gente precisa entender mais ou menos o que cada uma dessas coisas significam, senão depois a gente não consegue interpretar os problemas. Então, outro conceito importante. Movimento e repouso. Então, a gente diz que um corpo ou um material está em movimento, o carro, uma pessoa, quando a sua posição está variando ao longo do tempo. Ou seja, o movimento, se a gente pegar o exemplo da mosca, olha a mosca, ela estava no ponto P e ela se movimentou até o ponto S. Aqui é o ponto P, ponto S.
essa mudança de posição da mosca significa um movimento. Por quê? Ela mudou de posição a partir de um referencial. Então, olha só, a gente está falando de posição, movimento e referencial, tudo junto. Então, por isso que a gente tem que ir passo a passo para a gente conseguir entender todas essas coisas juntas. Então, em relação a um referencial. O que é o referencial? Referencial é um ponto que você escolhe para simbolizar o seu zero. Então, nesse caso, nesse desenho, ele traçou o referencial dele aqui, ó. Aqui, ó, é o referencial dele, ó. É esse ponto aqui. Aqui é o zero. Normalmente a gente traça o referencial a partir de eixos, né? Professor, desculpa interromper. Só para dar um exemplo mesmo, é igual aquele exemplo do ônibus, né? Que todo mundo fala. Tipo, a pessoa está sentada no ônibus. Aí, para ela está em repouso. Mas uma pessoa de fora acha que está em movimento. Então, realmente, tudo depende do referencial, né? Exatamente. Esse é um exemplo bom. A pessoa que está do lado de fora do ônibus e olha uma pessoa se movimentando dentro do ônibus. Então, a pessoa que está do lado de fora, para aquela pessoa, a pessoa dentro do ônibus está se movimentando, né? A gente consegue entender isso de forma intuitiva, né? A partir do seu referencial que está parado, aquela pessoa está se movimentando. Só que existe um conceito em física que é o referencial inercial, que a gente não vai falar sobre isso aqui, que é descrever movimentos a partir de um referencial que está em movimento. Então, a pessoa... Em repouso. E a pessoa estando em repouso. Ou qualquer outra coisa. Por exemplo, a gente poderia analisar, por exemplo, se a pessoa está dentro do ônibus e o ônibus está se movimentando e ela quer analisar dentro do ônibus, por exemplo, o ônibus está se movimentando e ela quer analisar o movimento de alguma outra coisa, por exemplo, o movimento de um carro, a análise disso já é mais complexa. Por quê? Isso ocorre porque o referencial, que seria o seu zero, ele está se movimentando. Então, aí já muda tudo, já é bem diferente. Aqui a gente vai sempre trabalhar com um zero que está parado, que é o referencial não inercial. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, isso porque Professor, você falou do ônibus, né? Claro. Nesse caso também, você pode falar também que é o intervalo de tempo? Como assim? Não entendi. O intervalo de tempo? Porque o ponto da mosca está em 10 centímetros. Ai, tá muito barulho, gente. Isso também pode também ser o intervalo de tempo de um ponto para o outro também? É a mesma coisa ou não? Com relação ao que é o intervalo de tempo? Não entendi. É porque na outra explicação você falou que o intervalo de tempo é de um local para outro. Isso, ok. E o ponto que você está colocando aqui é da mosca. Isso. Então, o ponto da mosca está do 10 centímetros que foi para 20. Isso. Isso também pode ser colocado como intervalo de tempo. Sim, com certeza. Entendi a sua dúvida. Durante esse intervalo de tempo, a mosca saiu do ponto P para o ponto S. O que significa? Houve algum movimento entre P e S. E para que esse movimento tenha acontecido, tem que ter havido um intervalo de tempo. Então, o movimento vai estar associado com o deslocamento, o quanto ele se deslocou, e vai estar associado também com quanto tempo que passou. Então, o movimento ele vai unir todas essas grandezas, que é o intervalo de tempo e o deslocamento. Então, essas coisas vão se cruzar para descrever um movimento. E que a gente está falando do referencial, por quê? Esse referencial tem que ser apontado em algum lugar. Então, você só consegue saber um deslocamento a partir de um referencial. Então, tem que escolher um ponto. Então, nesse caso, ele escolheu esse ponto aqui arbitrariamente. Ele poderia ter escolhido outro. Entendeu?
Então, é isso que eu estava querendo dizer para vocês. E existe um outro conceito muito importante também, que é o repouso. O repouso é o seguinte, o repouso só acontece quando a posição daquele corpo que você está analisando não muda ao longo do tempo. Então, nesse caso, se no instante t igual a 1, t igual a 0, a mosca está no ponto P e no instante t igual a 3 segundos, a mosca continua no ponto P, significa que ela está em repouso nesse intervalo de tempo. Por quê? Ela não mudou de posição ao longo do tempo. Então, ela está parada. E a palavra parada em física é repouso. Então, sempre quando você ouvir falar, o certo corpo está em repouso, significa que aquele corpo não está mudando de posição ao longo do tempo, né? Fez sentido, gente? Tem. Sim, fez sentido, mas assim, para mim ainda tá um pouco confuso. Eu estou observando, por isso que eu não estou nem dando muita. Estou observando e quando eu ver que tá meio difícil de entender, aí eu dou mais uma Professor, então sempre indicada. para definir tanto movimento, tipo assim, ou para observar se um corpo está em repouso, vai depender sempre do referencial, né? Exatamente, concordo com você. Tudo começa com qual é o primeiro passo? Traçar o referencial. Então, você vai escolher o referencial. Você vai escolher um referencial lá qualquer. É o que eu falei, quando a gente fizer um exercício agora, a gente vai fazer, e depois vocês vão tentar fazer as listas, e lá para frente a gente vai fazer o exercício juntos, vocês vão ver que esse ponto de referencial, ele normalmente ele é mais ou menos o mesmo, né? É o solo, é o lugar onde o projeto está sendo lançado. Então, esses pontos normalmente repetem muito, né? Mas é o primeiro passo, você traça um referencial. E aí vê Professor, se... Assim, em relação ao movimento eu entendi, mas um repouso eu não entendi. não entendeu o repouso. Então, traça o referencial e analisa o corpo, né? Se o corpo ele se movimentar a partir daquele referencial, ou seja, o ponto P foi para o ponto S, significa que houve movimento. Só que, se o ponto P permanecer no ponto P ao longo do tempo, significa que ele está em repouso. O repouso nada mais é que uma palavra bonita para dizer que aquele corpo que você está analisando continua parado. Então, aí perto de vocês tem um travesseiro, tem uma almofada. A gente contou aqui 1 minuto. Se a almofada continuar parada no mesmo lugar depois de 1 minuto, significa que aquela almofada está em repouso. Essa é a ideia do repouso. O repouso é não mudar de posição ao longo do tempo. É basicamente isso que significa o repouso, né? E o movimento é o contrário, é quando aquele corpo que você está analisando está se movimentando ao longo do tempo. Então, esse quadro que está aqui na minha tela, ele está em repouso. Por quê? O tempo está passando e ele não está se movimentando. Então, isso é repouso. Se ele tivesse se mexendo... deslocar ele? E se você deslocar ele daí para outra parede? E aí quer dizer que aquele quadro está em movimento. Não é a mesma coisa que a pessoa tivesse em repouso dentro do ônibus, sentado, mas o ônibus está se deslocando. Ela está em movimento, né? Então, Estando em repouso? Então, aqui a gente estava conversando. Isso aí é um detalhe um pouco mais avançado, que a gente estava conversando, que porque a pessoa está dentro do ônibus, mas ela está parada dentro do ônibus. Está em repouso. Ela está em repouso.
Em relação ao ônibus, ela está em repouso. Mas em relação a alguém que está fora do ônibus, ela está em movimento. Então, isso significa que o ônibus ele é um referencial não um referencial inercial. Só que a gente não vai estudar isso aqui, a gente não vai estudar esse detalhe, que é analisar exatamente, é o que a Ana falou aqui, é relativo. Dependendo de qual referencial você toma, aquilo pode estar em movimento ou não, mas a gente não vai estudar isso, porque isso envolve algo mais avançado. Então, a gente vai analisar só coisas ou está em movimento ou está em repouso, independente do referencial que você tome. Entendi. Entendeu? Eu acho que essa parte teórica, assim, fica difícil para poder, tipo, observar mesmo. Acho que só com os exercícios e tudo mais. Exatamente. A gente vai chegar no exercício também. Só que não adianta eu Professor, fazer. Opa. deixa eu fazer uma pergunta só. Eu não sei se está relacionado a esse movimento e esse repouso. O movimento que faz do avião, vamos supor, se eu vou tomar uma condução do avião e o ônibus, entre o avião e o ônibus, ele faz um movimento mais rápido que o ônibus. Claro, não sei se dá para entender o que eu estou querendo entender dessa relação do movimento e o repouso. A gente, geralmente, no avião, ele tem aquele movimento mais rápido que um ônibus, né? A gente está, no caso, está parado, mas o avião está em movimento bem rápido. Isso aí está dentro desse movimento, repouso e movimento entre o avião e o ônibus, dos espaços de tempo? Então, é aquele detalhe que eu estou falando. É a mesma coisa da pessoa dentro do ônibus e a pessoa fora do ônibus. Tanto a pessoa dentro do avião quanto a pessoa dentro do ônibus, eles não são referenciais não inerciais, porque eles estão em movimento. Então, se eles estão em movimento, ele não é um referencial que a gente vai utilizar aqui para a gente. Para a gente, os referenciais vão ser sempre coisas paradas. Ah, Certo? tá. A gente não vai trabalhar com o referencial se movimentando. O referencial é como se fosse o eixo, os eixos do quadro, né? Então, sempre são os eixos que vão ser os nossos referenciais, tá? Ah, tá ok. Professor, Sim. dando o exemplo do ônibus também. E quando nós estamos dentro do ônibus, a gente vê um pássaro, a gente acha que o pássaro está no mesmo local. O ônibus está em movimento, mas a gente acha que o pássaro está no mesmo local. Por que isso? Como assim? O pássaro tá voando do lado junto? Eu não sei te dizer, tipo, a gente está dentro do ônibus, aí tem um pássaro, a gente está focando naquele pássaro. O ônibus está em movimento, mas sendo que a gente acha que o pássaro, a gente sabe que ele está voando, mas dá a entender que parece que o pássaro está no mesmo local ainda. Sim, é porque ele tá na mesma velocidade do ônibus, né? E aí eles estão andando um do lado do outro, né? Aí dá a impressão de que o pássaro tá parado. Então é exatamente o detalhe de analisar alguma posição a partir de um referencial em movimento. Dá a impressão de que aquilo está parado, mas aquilo não está parado. E aí, o que eu estou querendo dizer para vocês? Esse é um detalhe, é meio filosófico até, né? Só que para a gente conseguir, o que a gente quer fazer? A gente quer usar as equações lá do sorvete, não sei o quê, para descrever movimento. Só que essas equações só são válidas se o referencial estiver parado. E isso, todos esses exemplos que a gente está conversando, o referencial está em movimento. Então, isso não interessa muito para a gente agora, porque a gente não vai usar uma matemática mais rebuscada para descrever o movimento do pássaro a partir do ônibus em movimento, entendeu? Professor? Sim. Posso ir avançando, gente, enquanto vocês... Só avançar o slide aqui. Sim, sim. É só para você dizer se minha percepção tá ok. Então, dando, na verdade, um conceito, né, de movimento-repouso no sentido do referencial. O movimento ele é a variação da posição, digamos, do objeto em relação ao referencial.
É isso? Exatamente. É exatamente isso. O movimento é a variação da posição em relação ao referencial. Tem até aqui, ó. Um ponto material está em movimento em relação ao referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Então, é a variação da posição em relação ao referencial. Isso é movimento. E o repouso é a posição não varia em relação a esse referencial. E aqui, gente, tem um próximo conceito, trazendo só os conceitos para a gente conversar um pouco antes de fazer algum exercício. E antes de eu apresentar as equações, né, para vocês, só para a gente ter todos esses nomes bem conceituados na cabeça para vocês fazerem os exercícios, né? O outro conceito é de trajetória. Então, a gente falou de movimento, repouso, referencial. E tem trajetória. Trajetória é o caminho que o corpo percorre. Então, a gente falou de movimento. Então, a gente fala, o corpo mudou de posição. Mas a gente não falou da trajetória, que é qual foi a trajetória percorrida por esse corpo, né? Então, a gente falou, o corpo ele se movimentou entre esse ponto T1 até esse ponto T2. Então, ele fez uma trajetória reta. Só que ele também pode fazer uma trajetória qualquer. Então, o que é? A trajetória é a linha que descreve esse movimento. Então, essa aqui ele fez uma trajetória retinha, assim. E aqui, nesse caso, ele fez uma trajetória curva, né? A trajetória nada mais é do que o caminho que ele percorreu. E nesse caso aqui em C, ele ficou em repouso. Porque ele não mudou, né, de posição. Se ele não mudou de posição, é porque ele não teve trajetória nenhuma, né? Porque ele não teve movimento. E aqui tem um exemplo do avião, né? Que é o detalhe daquilo que a gente estava conversando de referencial novamente. Isso aqui é só um detalhe, tá? Não é tão significativo. É só para a gente ver esse conceito de trajetória, né? Então, olha só. Aqui tem uma hélice girando, né? Aqui tem uma hélice girando com o movimento do avião. O avião está se movimentando para lá. Se a gente analisar o movimento da hélice a partir da Terra, né? De algum lugar, quando a gente vê um avião passando na praia, na época que a gente podia ir à praia, que passa lá na praia com aquela bandeira, às vezes tem uma mensagem na bandeira, né? O movimento da hélice ele tem um movimento espiral assim, ó. Então o avião ele está passando dessa direção, a hélice ela faz assim, ó. Por quê? A hélice ela está se movimentando nessa direção e também está fazendo o movimento circular ao mesmo tempo. Então ela tem essa trajetória, que é a trajetória que está em vermelho aqui, ó, no desenho. No segundo caso, a gente está vendo a hélice girando em relação ao piloto. Então tem aqui o piloto. Ó. Ele está aqui, ó, dirigindo, né, o avião. Então essa hélice, ele tem uma trajetória diferente, porque o piloto ele só está vendo a hélice girando no mesmo ponto. Então nesse caso, a trajetória é diferente. Então isso mostra que, dependendo do referencial, a trajetória pode ser diferente, né? Mas isso aqui é mais um detalhe, tá? Não vai ser um negócio tão significativo, mas é só para entender o que é trajetória, né? A trajetória é exatamente a linha que está percorrendo o movimento, né? É o caminho que a gente está analisando de algum ponto. E aí vem o conceito de espaço, né? Mas, professor, só me responda uma coisa, por favor. O avião,
ele levanta de acordo com a velocidade que o vento se encontra? A intensidade do vento, é isso? Não, não. Ali o avião ele tem um motor, né? O que está fazendo ele voar é o motor, né? Não é por causa do vento, não. Então, mas ali então é só para botar o vento, então é para manter em equilíbrio, porque o mesmo trajetória tem um helicóptero, porque ela só parte a partir de uma determinada velocidade, assim, da intensidade da velocidade do... Não, aqui está querendo analisar a trajetória da hélice, que é o movimento da trajetória. Porque a hélice está se movimentando num círculo, mas o avião está andando. Então, a gente que está olhando de fora, a hélice ele tem um movimento assim, ó, porque ela gira e se movimenta para frente ao mesmo tempo, que nem está mostrando nessa linha em vermelho. Mas aí não quer dizer que ele está voando, não é por causa do vento que a hélice está mantendo, não, né? Não, a hélice está fazendo ele voar, sim. A questão é que a gente não está muito preocupado com o voo do avião, ele só quer saber a trajetória da hélice. Sim, mas a minha pergunta é para saber se o avião e o helicóptero voam de acordo com a velocidade da intensidade do vento. Não, velocidade não, o giro da pá é o que faz modificar a velocidade dele, né? Quanto mais rápido a pá gira, maior vai ser a velocidade dele. Ele está associado, sim. Tá. Tá Eu associado. pensei que... Entendi. Só que o que move a hélice é o motor, né? Entendi. Então, quanto maior a velocidade, maior a intensidade do motor, né? Isso, com certeza. Entendi. Então, pessoal, aqui a gente entra no conceito de espaço, né? Então, a gente está vendo passo a passo, né? De como é que a gente chega no espaço, que é um dos conceitos mais importantes para a gente, né? Então, a gente viu o conceito de trajetória, né? Então, essa aqui é a trajetória que uma bolinha percorreu, por exemplo. Ela percorreu essa trajetória em preto. Só que só ter uma linha, para a gente, não é interessante. A gente quer uma linha com números. Então, a gente traça na trajetória um referencial. O referencial a gente chama normalmente do ponto O, que é o referencial, a origem dos espaços, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente traça aqui, vou traçar dessa trajetória aqui, eu vou chamar isso aqui de 0. E a partir daqui eu vou começar a contar, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Foi o que ele fez aqui. O avião ele se movimentou aqui, ó, e eu quero descrever esse movimento. Então, eu vou traçar um 0 aqui e vou começar a marcar, né, as distâncias a partir daquele 0 nessa trajetória, né? E aí, em seguida, note que a gente precisa traçar também uma orientação, né? Então, a gente precisa dizer, para a direita vai ser positivo e para a esquerda vai ser negativo. Por quê? Se a gente falar, o avião está na posição 2 metros. Só que a partir dessa figura, a gente não sabe se 2 metros é aqui ou aqui. Porque 2 metros está para cá e 2 metros está para cá. E para não ter esse problema, a gente coloca um sinal de positivo e negativo, né? Então, o avião está em mais 2 metros. A gente tem certeza de que ele está no ponto A. O avião está em menos 1 metro. A gente tem certeza de que ele está por aqui. Certo? E aí, professor, o que é o referencial aí nesse caso que o senhor está explicando? O referencial é o ponto 0. O referencial, nesse caso, é o ponto de 0 metros. Ali é o meu referencial, é o meu 0. Então, o referencial está aqui. Tá. Referencial é o ponto de onde eu estou observando. Exatamente. É como se o avião tivesse se movimentando, né, nessa linha e você estivesse observando ele daqui, ó. Tá.
Então, o referencial é você aqui, ó. Estou aqui observando. E aí eu vou dizer, daqui para frente, eu vou chamar de positivos, números positivos, mais 1 metro, mais 2 metros. E daqui para trás eu vou chamar de negativo. Negativos. Certo? E aí, com isso, a gente consegue pegar o conceito de variação no espaço, né? Que é o famoso deslocamento ou distância percorrida. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, o que é a distância percorrida? Ou variação de espaço, né? É o ΔS. Então, você vai pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Então, se a posição final for 4 metros e a posição inicial for 1 metro, ΔS é igual a 4 menos 1. Ok? Então, a ΔS, no caso, ΔS é igual a 4. Esse menos 1 é o quê? O ΔS é igual à posição final. Essa aqui é a posição final. E essa aqui é a Menos. posição inicial. Ai, tá tão pequeno que eu não estou enxergando mais nada, meu Deus. Tá enxergando? Antes de estudar no celular é uma tragédia, professor. Daqui a é. pouco a gente não enxerga mais nada. No celular é ruim mesmo. Por que inicia a posição sempre no menos 1? Mas por que está no menos 1? No caso, ΔS igual a 2, S2. menos 1, que é o ponto inicial, e depois é um ponto final. Pode ser qualquer número. Eu estou colocando um número qualquer. Esse número aqui pode ser meio metro. Então não tem um ponto inicial definido, não, né? Não. É o ponto. A posição inicial pode ser qualquer número. Então, Entendi. eu estou querendo dizer que o ΔS, que é a distância percorrida, é a posição final menos a posição inicial. Entendi. O Deixa eu referencial, isso aí. acelerar um pouquinho, que eu quero mostrar as equações para vocês. Então, a velocidade média. Ó. O que é o conceito de velocidade, gente? O conceito de velocidade é o seguinte. É o quanto... é a variação de espaço percorrido por unidade de tempo. Então, a velocidade é basicamente você dividir o quanto você percorreu pelo tempo. Então, quanto mais rápido é o corredor, significa que ele consegue fazer uma distância maior num menor tempo, né? Então, se eu fizer 100 metros em 2 minutos e a Verônica fizer 100 metros em 1 segundo, ela vai ter uma velocidade média maior que a minha, porque ela consegue fazer a mesma distância em menor tempo. Em menor tempo. Exatamente. Então, a tartaruguinha, ela está fazendo uma velocidade média de 10 centímetros por segundo. Por quê? Ela percorre 10 centímetros, 20, 30, 40. O que significa? Ela está percorrendo 10 centímetros a cada segundo. Vocês estão conseguindo ver a tartaruga se mexendo? Uhum. Então, o conceito de velocidade é exatamente esse. Nesse caso daqui, ó, o carro ele percorre
10 metros a cada segundo. Então, nesse caso aqui, o ΔS é igual a 10 e o ΔT é igual a 1 segundo. Assim, a velocidade média é igual a 10 dividido por 1, que é igual a 10. Fez sentido, gente? Tem. O conceito de velocidade é um pouco mais fácil de entender, né? Professor, eu tô com uma dúvida, desculpa interromper, nessa Claro. parte. É Qual nessa dúvida? parte mesmo que o senhor acabou de explicar, de, tipo, sobre. Praticamente. Eu não Qual entendi. dúvida? Eu não entendi como. O que aconteceu aí, eu não entendi. A O senhor velocidade? poderia de novo, por favor? Não foi o A, problema, velo- se não foi problema? a velocidade que você não entendeu? Isso. Essa parte de velocidade escalar média, eu não entendi. Ah, tá. Então, a velocidade, Ana, é o seguinte. Ó. A velocidade é basicamente, você quer saber o quê? É a distância percorrida, né? Dividido pelo tempo. Então, a velocidade, basicamente, você pegar o quanto uma pessoa correu ou percorreu e dividir pelo tempo que ela demorou para fazer isso. Então, a tartaruguinha, ó, ela percorre 10 centímetros todos os segundos. Então, ela tem uma velocidade de quanto? 10 centímetros por segundo. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Ela sempre percorre 10 em cada segundo. Então, essa é a velocidade dela. Esse corredor aqui de cima, ele percorre 10 metros em 2 segundos, 20 metros em 4 segundos. Então, a velocidade média dele vai ser igual a 10 metros divididos por 2. 5 metros por segundo. Fez sentido? Entendi. Fez. Basicamente, Obrigada, viu? basicamente pegar o quanto ele andou, né? E dividir pelo tempo. E aí, gente, a gente vai entrar nas equações do movimento uniforme. O que é o movimento uniforme, gente? É quando a velocidade é constante e diferente de zero. Ou seja, quando a tartaruguinha está se movimentando com uma velocidade constante de 10 centímetros por segundo, ela está em um movimento uniforme. O movimento uniforme é quando a velocidade é a mesma ao longo do tempo. Então, essa é a ideia de movimento uniforme. Se ele estiver parado, não é movimento uniforme, é repouso, que nem a gente viu anteriormente. Então, é isso. Movimento uniforme é velocidade igual a zero. Desculpa, movimento uniforme é velocidade constante. Constante. E aí, a gente chega nas equações de movimento uniforme. Então, olha só. A gente tem aqui a bolinha se movimentando, né, numa trajetória. Então, a gente já tem aqui, nessa trajetória já tem os conceitos de esse aqui é o meu referencial. Essa linha preta aqui é a minha trajetória. Todos aqueles conceitos que a gente estava conversando.
e a bolinha está se movimentando. Ó. Ela vai de uma posição S0 até uma posição S. Isso percorre um tempo, né? De T0 até um T qualquer. A velocidade média vai ser o quê? O quanto ela percorreu de distância, ΔS, dividido por ΔT. E aí, fazendo a manipulação, a gente chega nisso aqui, ó. S igual a S0 mais VT. E ΔS é igual a VT. Então, é isso aqui, pessoal, que a gente tem que ter na cabeça. Ó. Delta. É a equação de movimento uniforme, que é o tal do sorvete, que o pessoal fala. O S0 tem aqui, ó, a cola aqui embaixo. É o espaço, é a posição em T igual a 0, ou seja, o espaço inicial, é a posição inicial daquele corpo. A velocidade, o V é a velocidade, né? E o S é a posição. É o que a gente quer saber, a posição ao longo do tempo, né? Essa velocidade ela pode ser maior que 0 e pode ser menor que 0. Então, se a velocidade for maior que 0, ele vai ter esse gráfico aqui, ó, que é o quê? Uma velocidade positiva, porque ela é maior que 0. E ela pode ter esse gráfico aqui, que é uma velocidade negativa. Ou seja, na velocidade positiva, o S está aumentando, porque a velocidade é positiva. E nesse caso aqui, velocidade negativa, o S está diminuindo. E aí, com essas informações, a gente chega nesses gráficozinhos aqui, ó. É onde encontra o perigo. Então, tudo isso aqui vem disso aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Nessa primeira figura, ó, tem S por T. Então, essa reta aqui é igual a S, é igual a S0 mais VT. Que é a equação de uma reta. Eu não sei se o Marcelo e o Pedro já falaram com vocês sobre a equação de reta. Mas isso é uma reta e a gente tem que utilizar a equação da reta para descrever esse movimento. Então, a gente sai aqui de um S0 na posição 0 e vai subindo com a velocidade. Esse aqui é um caso de velocidade maior que 0. Esse segundo gráfico é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui nesse caso, o S0 é 0, então ele parte da origem. É isso que eu ia falar, o do outro já não tem a origem. Isso. Então ele parte da origem, então o S0 é igual a 0. Então a equação fica S igual a VT. E nesse terceiro caso, o S0 é negativo. Por quê? O S está aqui, ó. Está abaixo do 0. Isso, exatamente. Mas a equação é igual, tá? Fica S igual a S0. Vai depender da posição onde o gráfico se encontra, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu mostrar o próximo, que é mais ou menos a mesma coisa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a diferença é que a velocidade é negativa. Aquele anterior, a velocidade é positiva. Então, com a velocidade negativa, a reta ela é descendente. Em todos os casos. Isso porque vocês devem ver isso com o Marcelo e o Pedro também, né? Quando esse valor aqui esse valor de V, ele é o gradiente. Isso é matemática, tá, pessoal?
E aí, com o gradiente, ele vai determinar essa inclinação da reta, tá? Se ela vai ser negativa ou se ela vai ser positiva. Então, no caso da positiva, a reta é crescente. V maior que zero. Quando V é menor que zero, é uma reta decrescente, tá? Pessoal, eu acho que vocês têm alguma dúvida com relação à equação. O mais importante é que vocês entendam essa equação aqui. Alguém não entendeu o que significa cada letrinha dessa equação? Nenhuma dúvida? Estava na dúvida em relação ao S, mas agora que eu vi que tem uma legenda embaixo ali. Tem o S aqui. O T é o tempo, né? Tô por ver se eu não gostar de física, hein, professor? Física é bacana. Muito, professor. Aqui tem um outro conceito. Vou fazer esse exemplo aqui com vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Então, gente, olha só. A gente tem aqui um movimento uniforme de um beija-flor. Ou qualquer outra coisa, né? E essa reta aqui representa o movimento dela, do beija-flor. Que ele determine a forma da trajetória descrita pelo beija-flor. Então, basicamente, o que ele quer que a gente faça? Descreva o movimento, a trajetória, ela é uma trajetória retilínea, tá? Então, o beija-flor ele vai ter uma trajetória retilínea. Com movimento uniforme. Por quê? Porque ele está tendo uma trajetória no formato de uma reta, né? Uniforme. Então, se ele está tendo uma trajetória no formato de uma reta, ele tem uma trajetória retilínea com movimento uniforme. Por quê? A reta está associada a uma velocidade constante. Que nem a gente viu agora há pouco. Então, pessoal, a gente quer calcular o quê? O espaço inicial e a velocidade escalar. O espaço inicial, gente, a gente consegue pegar do próprio gráfico. O espaço inicial, ele está sempre associado. O S0 é o espaço inicial. Ele vai estar sempre associado ao instante t igual a 0. Então, o espaço inicial é só a gente ver a posição em t igual a 0, que é qual? Menos 10 metros. Então, S0 é igual a menos... A menos 10, né? Menos 10 metros, exatamente. E agora a gente quer calcular a velocidade. A velocidade, como a gente viu, ela é igual a quanto? A ΔS sobre ΔT. ΔS é igual ao quê? A S2, né? Ou S final, qualquer coisa assim, né? Que você pode escrever. É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, menos tempo inicial. Como é uma reta, pessoal, a gente pode pegar qualquer ponto da reta, tá? Quaisquer pontos da reta que o valor vai dar igual. Então, a gente pode pegar, por exemplo,
esse ponto aqui, ó, e o ponto inicial mesmo. Então, eu vou chamar esse aqui de ponto 2 e esse aqui de ponto 1. Então, por exemplo, no ponto 2, qual é a posição e o tempo no ponto 2? S2. Posição é 15, né? Exatamente. Posição é 15. E, Daiane, qual é o tempo? O tempo é 5 5 segundos. segundos. 5 segundos. Exatamente. E agora para o ponto 1, Como é gente. que é, professor? Não entendi. Não entendeu? O Eu ponto peguei aqui, ó, 2, o ponto 2 é esse ponto aqui, ó. então é o 15. Exatamente, é o 15. Então, eu coloquei aqui, ó, 15 metros. E o tempo tá aqui, ó, 5 metros. 5 segundos, desculpa. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto 1, ó. Qual é a posição em 1? Menos 10. E qual é o tempo em 1? 0. Exatamente. Então, pessoal, tenho tudo que eu preciso para calcular a velocidade. Então, eu vou substituir, ó, 15 menos a posição 1, que é menos 10. Então, é menos 10. Tomar cuidado com isso aqui, pessoal. Posição tem sinal. Aí menos com menos, né? Exatamente, vai dar mais, exatamente. E agora para o tempo. 5 menos 0. 15 mais 10, 25. 25 menos Exato. Divididos por 5. por 5. Isso vai dar 5. 5 o quê? Metros por segundo. Exatamente, exatamente. Ninguém mandou mensagem aqui. Assim, no início, para começar, a gente começa até a gostar, mas depois... Tem jeito. Mas depois... Então, só para a gente terminar aqui, ó. Qual é a função horária do espaço, né? A função horária é a gente escrever naquele formato da equação que a gente acabou de estudar. É a do sorvete, professor? Exatamente, é a do sorvete. A história de sorvete eu não entendo nunca. É o seguinte, eu vou te falar por que é sorvete. Isso é bobeira, tá? Não precisa saber que é sorvete, não. O pessoal gosta de criar. Na hora ainda que vai chegar a hora que a gente vai aprender a fórmula do sorvetão também que tem, né? Tem a do sorvetão. É mais interessante. É sorvete, não sei quem é que perguntou, mas é sorvete porque é S0 mais VT. Aí fica S0 com VT, é tipo um sorvete. Não sei se fez sentido. Aí tem as versões que tem as versões que são mais que usam partes do corpo, que eu prefiro não falar, mas tem também as formas com de outro jeito. Então a gente quer escrever a função com essa equação, porque é essa equação que vai descrever o movimento. Então S é igual a menos 10 Então a gente consegue descrever qualquer ponto dessa reta a partir dessa equação. Essa é a Professor, função mas só horária. uma dúvida.
Claro. A posição, no caso, porque essa fórmula você tinha usado para poder calcular a posição, não é isso? Quer dizer, Isso. o espaço em um instante. Daí, Exato. essa mesma fórmula é usada para calcular a função horária? Então, essa fórmula, ela descreve a posição ao longo do tempo. Então, eu consigo saber qual é a posição do beija-flor em qualquer instante de tempo. A gente poderia ter usado a fórmula para obter os parâmetros também. Só que eu preferi fazer de outra forma, um pouco mais didática. Só que a função horária é basicamente você escrever nesse formato. Mas o mais importante é entender o que significa cada parâmetro, né? O S0 é a posição inicial. O V é a velocidade. O T é o tempo. E o S é a posição. Então, se a gente quiser saber a posição em 3 segundos, é só a gente pegar 3 e substituir na equação. S de 3 segundos é igual a menos 10 mais 5 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a menos 10 mais 15, que é igual a 5 metros. Então, se a gente olhar no gráfico, ó, deu exatamente 5 metros. Então, a gente consegue descrever todos os pontos. Pessoal, mais alguma dúvida? Você vai te encerra por hoje. Professor, esses 5 aí, essa continha que o senhor fez, é 10, é igual a 10 menos 10 mais 5, o senhor me explicou. 5 vezes 3 deu 15, foi isso? Isso, é menos 10 mais 5 vezes 3 dá 5 metros. Ah, tá. Fez sentido? Não, você botou 15 aqui, ó, agora. É, porque 5 vezes 3 dá 15, né? Aí eu fiz uma etapa a mais aqui. Aí, menos 10 mais 5 vezes 3, menos 10 mais 15, 5 metros. Ah, obrigada. Okay? Pessoal, então a lista já está lá. Tentem fazer. Ainda não dá para fazer tudo, porque a gente ainda não viu o N e o V, que vai ser a próxima aula, mas já tentem olhar para tentar fazer, tá bom? E a gente vai tirando as dúvidas. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite, professor. Pode Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, turma.